Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Presença e Conexões. E antes de começar o programa de hoje, eu gostaria de pedir, fazer um pedido muito especial na realidade, para que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam aí o nosso conteúdo e compartilhem com os amigos de vocês, se possível, porque essa é a melhor forma de nos ajudar a continuar criando conteúdos de muito valor, que a gente faz sempre com muito carinho para vocês. E hoje, eu e a Sueli estamos bastante entusiasmadas porque nós estamos recebendo aqui dois especialistas incríveis conosco e vamos mergulhar nas trajetórias e conhecimentos de Leonardo Miranda e Hugo Cândido, que são referência em suas áreas. Dani, e o Leonardo Miranda é CEO e fundador da Syscoin, onde já gerenciou mais de 300 e-commerces, mais de 20 milhões em vendas, além da startup Dash Commerce, presente em 95 países. Já o Hugo Cândido é empreendedor e consultor com mais de 500 empresas no portfólio, apaixonado por ferramentas que melhoram a eficiência nos negócios, e ele acredita que vendas são a solução para o problema das empresas. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, A gente está muito feliz em receber vocês dois aqui. E o nosso primeiro quadro, é o Se Apresente. A gente fez uma breve apresentação, do currículo de vocês aqui, mas a gente gostaria que vocês se apresentassem, pra gente. Perfeito. Quem é Leonardo Miranda, quem é Hugo Cândido? Vocês por vocês. Show de bola, gente. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Hugo, sou um empreendedor desde que me entendo por gente. Já fiz muitos negócios acontecerem. Conheci o Léo criança e a gente também já teve essa conexão também desde cedo por conta disso, Ele vai contar um pouco da história dele também. E ao longo do caminho a gente foi empreendendo e, dado momento, a gente se encontrou novamente, Então isso é uma das coisas que é um motivo de muita alegria hoje. Já tem muito tempo que a nossa sociedade está progredindo, então é uma coisa legal para mim. E, cara, uma das coisas que eu mais gosto é de vender, Eu sempre fui um vendedor por natureza, sempre vendi minhas coisas desde criança. Então eu vendia meu celular para comprar um melhor, eu vendia meu tênis para lavar 2, 3 carros na rua e comprar um melhor. Então eu sempre gostei muito dessa iniciativa de vender, E eu acredito que vendas é a solução para tudo, porque da porta para dentro não tem nenhum problema que não se resolva se você estiver vendendo muito, Todo mundo vende. Vende muito, faz caixa, que os outros problemas todos são solucionáveis. Então é assim que eu costumo me identificar e me apresentar. Perfeito. Então, agradecer o espaço, falar com um trabalho magnífico de levar esse tipo de conteúdo para todo mundo. E assim, eu sou um empreendedor de tudo que vocês possam imaginar, já fiz de tudo, desde vender chiclete, bombom, aí começou a ver a tecnologia e a gente desde pequeno vem construindo projetos que às vezes nasciam e morriam numa semana e aí foi nascendo, crescendo e a gente conseguiu nessa história fazer bons projetos que estão aí até hoje, Então, acho que o Hugo falou é bem correto, a gente está junto há bastante tempo e sempre o empreendedorismo esteve muito presente. E assim, eu acho que foi legal, porque quando dava certo pra gente, a gente falava, pô, isso aqui pode ser bom para outras pessoas. Então aí começou a surgir os nossos negócios, Então, assim, essa é a nossa história. Gente, que bacana, a história de vocês. Vocês falaram aí, que desde criança que vocês se conhecem, a gente já estou muito curiosa, em saber melhor essa história. Eu queria saber de vocês, se vocês são mesmo aqui de Brasília, Como vocês se conheceram, na infância de vocês? Como foi que vocês chegaram a montar esse negócio de vocês, Que é um negócio que já está bem consistente aqui, Tanto em Brasília quanto em outros estados também, porque vocês já expandiram bastante o negócio de vocês. Para ser mais exato, somos de Sobradinho, Grande Colorado, região norte. Sobracite. Sobracite. Eu e o Hugo, a gente tinha... um amigo meu, que é primo dele, Então a gente era muito assim de condomínio, de bicicleta, tal, jogar bola, aquela coisa toda. E a gente foi crescendo, assim, convivendo um com o outro, E aí em um determinado momento a gente começou a trabalhar, Assim, eu comecei a trabalhar com 13 anos, na imobiliária da minha família. E aí nessa época foi onde deu uma afastada, assim, Porque a gente começava a trabalhar e final de semana também já estava um pouco cansado. Tava ocupada, arrumou namorada. Demorou um pouco ainda. Tava muito pensando em trabalhar nessa época.
Mas a gente conhece desde criança, acho que dos 10 anos da vida, né? Por aí. Tem um momento que a gente depois se separou, assim, cada um foi para um lado e depois se reencontrou, né? A minha admiração pelo Léo nasceu justamente disso, porque a gente era amigo com, 30 moleques lá, então era muita gente. E aí o Léo me chamou a atenção por causa disso. A gente foi numa festa, algum momento, ele dormiu lá em casa, e aí no outro dia ele me acordou cedo e falou, cara, abre a porta lá que eu preciso ir embora, eu tenho que ir trabalhar. Aí eu falei, como assim, mano? Não, eu vou trabalhar. Ele tinha 13 anos. 13 anos? Mas você trabalha onde? Como que alguém vai trabalhar com essa idade? Como assim? E o melhor é o compromisso, né? E o melhor, a festa, na sexta, sábado de manhã ele foi trabalhar, né? Eu falei assim, cara, você trabalha onde, né? Tem uma vaga lá, não? Não, eu trabalho com meu tio e tal, no meu imobiliário e tal. E aí, na verdade, a vida nos afastou justamente por isso. Ele começou a trabalhar nesse imobiliário, eu fui trabalhar com outras coisas também. Então, quando vocês falaram que a vida afastou vocês, né? Eu pensei assim, nossa, deve ter sido assim, com 18 anos, mas é ótimo, com 13 anos. 13, eu sou um ano mais velho que o Léo, um ano e pouquinho, então foi essa diferença, né? E assim, eu também venho de família com joalheiros, então meu padrinho é joalheiro, então eu sempre pegava uma aliança aqui, outra ali pra vender, uma joia aqui, outra ali pra vender. Inclusive, isso sempre minha foi primeira dando aliança certo. de prata eu comprei com o Hugo. Comprei, combinei tudo com ele, mas esqueci de combinar com a patroa. Eu não gosto de aliança. Eu falei, Hugo, como é que funciona a política de devolução? Aí ele, a gente reaproveita, né? Aí eu fiz um colar. Olha só, gente. Só que ele me vendeu uma opção. Deixa eu fazer uma opção. Você tem que complementar, né? São mais gramas. Porque a aliança não vai dar pra fazer um colar completo, Não né? deu, pra mim foi ótimo. Você fez 2 negócios, né? Dois Era pra negócios. ser um negócio, fez 2 negócios. Mas, enfim, foi assim, a gente foi se conhecendo dessa forma e aí a gente se aproximou de novo depois na faculdade, a gente cursou na UDF juntos. E aí quando ele cursou administração, eu cursei sistemas, e aí quando a gente tava lá, se encontrava nos corredores, a gente foi se aproximando, né? E nessa época a gente ia divulgando, né, os nossos projetos, então o Hugo já estava mexendo com o negócio de joia, tinha, acho que, qual é o nome daquela sua joalheria que você tinha lá, que tinha umas Royal. A Royal, e aí eu já estava meio que fazendo site na época, e aí a gente ficava trocando ideia, pô, faz isso, faz assado, ele, pô, para vender faz isso, eu falei, pô, massa, então para gerenciar seus vendedores, bota esse sistema. Sensacional. E aí foi assim, era crescendo um acompanhando o outro. Era uma pessoa que vivia a mesma rotina assim que eu, os mesmos desafios, então a gente trocava bastante experiência. Não, e 90% dos nossos conhecidos próximos, assim, você já sai do ensino médio pensando em concurso público, né? Então, assim, quando a gente fica mais animado nato, em né, comprar um negócio por 10 vender por 20, nossa, ganhei 10 reais, mas tipo, pô, fiz o negócio virar. Então, assim, não tem muitas pessoas assim, pelo menos ao nosso redor, né? O nosso meio não é assim. Brasília como um todo, né? Brasília como não é a identidade de Brasília, não né? Não é. E aí a gente, nessa, enfim, já tinha ido para o mercado imobiliário, já tinha 18 anos. Aí nesse processo todo eu decidi sair do mercado imobiliário, porque eu já gostava muito do site, e decidi fundar a Siscoin. E aí a gente já estava... E aí que a gente já estava empreendendo junto, o Hugo, no caso, estava trabalhando na Sankia, né, de RP. E, pô, passei lá, montei meu negocinho, tal, que era Siscoin, né, no caso, com 2 anos de empresa, primeiro escritório, onde eu falei, pô, tá começando a dar certo, né? O objetivo era ter o suficiente para poder pagar o aluguel. Disse, nossa, eu consegui pagar o aluguel, eu já estou bem caminho andado. Enfim, muito... Já queria sair de casa. Não, muito bobinho. Eu, na época eu tinha um sócio que eu falava, Thiago, quando a gente tiver 40 clientes, nossa, a gente pode meio que aposentar. Só a gente, sem funcionário, aluga baratinho. Não foi o que aconteceu. Ingenuidade. E aí o Hugo falou assim, pô, tô querendo montar um negócio. Falei, pô, vem aqui que te apresentar meu escritório, mó bonitinho e tal. Eu falei, Hugo, por que você, em vez de não montar, você não aproveita aqui? E aí foi onde, assim, não tinha muita expectativa, mas começamos a fazer as perguntas. Tá, mas e aí? Como é que vai ser? Falei, pô, não sei. Nunca tive um sócio assim, né? Então, a gente meio que se reencontrou, né? Assim, de forma mais presente. Um pouquinho antes, o Léo fundou em 2015. Isso aí que ele está contando aconteceu em 2017. Sim. E nesses 2 anos aí, quando ele fundou a empresa, ele fez uma rodada de apresentações da empresa e convidou alguns amigos e tal, as pessoas para, o projeto da empresa é isso, vai se tornar tal coisa, e, enfim, se você quiser
Aí ele fez um programa de venda incentivado, como é que era aquele programa Eram os vendedores externos, porque não tinha dinheiro tipo, para pagar salário, né? Então, ele fez um programa de venda externa, então ele convidou todo mundo, falou, se vocês venderem, tem um comissionamento, aí tinha lá tipo, as carreiras para subir e tal. Vocês fizeram um marketing multinível. Era tipo isso, só que, cara, não se chamava assim naquela época. Mas era mais ou menos uma proposta como essa. Era mais para pagar a comissão mesmo. Falou, vende que eu te pago uma boa comissão. Uma boa comissão. E era realmente uma boa comissão. Né? E nessa época eu cheguei a vender um projeto. Eu achei o projeto interessante e vendi um projeto. E aí o cliente começou a me ligar. Aí o cliente me ligava, porque o site sei o quê, o site sei o quê. O cara tá me ligando. Eu não, tô resolvendo. Então assim, a empresa estava se estruturando. Só que na prática, eu tava no momento que eu queria decidir o que eu ia fazer da minha vida. Né? E eu acreditei que aquele projeto ali seria interessante. Só que naquele momento eu percebi que eu ia vender mais do que eu ia conseguir entregar. Falei, cara, a minha capacidade comercial tá maior do que a sua de entrega. Então vai estruturando aí, que daqui a pouco a gente se encontra de novo. E passou 2 anos nesse período. Eu arrumei um trampo, terminei a faculdade, arrumei um trabalho. E nesse trabalho eu era vendedor. Só que eu era um vendedor um pouco diferente. Foi ele que eu fui apresentado para as vendas mais complexas. Né? Então eu tinha que entender o cliente, entender a empresa dele, descobrir qual era a necessidade sistêmica dele e a partir disso daí montar uma solução. Só que eu não sabia fazer nada disso, eu só era um cara bom de venda porque a vida me formou assim. Né? Então, quando eu tive essa oportunidade lá, foi muito legal, porque aí eu consegui de fato entender e fazer isso que eu coloquei na bio aí, né? Que é ficar apaixonado por essas soluções. Porque eu tive que aprender na marra a fazer uma consultoria, entender o que a empresa estava dando certo, o que ela estava dando errado, o que podia melhorar para poder oferecer uma solução de tecnologia. E eu passei 2 anos lá, então eu fui forjado um vendedor escola profissional, exatamente. Né? Então assim, foi um período bem legal, essa empresa é do Brasil todo, né? Então assim, a filial de Brasília, eles faziam aqueles rankings, sabe? E eu ficava triste nas reuniões, eu olhava assim, Brasília é o último lugar, eu falava, não é possível, né? Aí, cara, eu fui conseguindo subir e tal, aí ganhei alguns prêmios lá, foi uma experiência bem legal. E, enfim, aí eu vi que venda devolve, sabe? Falei, cara, venda é um pouco ingrato às vezes, no sentido psicológico da coisa, a pressão e tal, mas quando você consegue botar marcha e fazer o negócio andar mesmo, é bem legal. E aí eu me senti pronto pra isso. Falei, cara, acho que eu vou voltar lá no Léo e trocar uma ideia com ele, né? E aí foi quando a gente chegou nesse ponto que ele tá falando. E aí, mais uma coisa não convencional pra época foi a questão do vesting, né? Não era tão comum. Então, sabia nem que tinha esse nome. Nem que tinha esse nome, não era esse nome, né? O nosso era um contrato de promessa de compra e venda. Que é o mercado imobiliário, né? Você pegou um contrato da imobiliária. E eu falei, Hugo, vou mandar pro meu advogado, ele tem que advogar, você entende, ele precisa analisar. Aí onde tava lá, objeto, casa no rua tal, botei, contrato da empresa tal. E assim foi. Mas é assim mesmo. Foi assim, a gente tinha uma meta ousada, né? Quando eu cheguei, a gente tinha 13 clientes. E a gente, em um ano, a meta era só 60 a mais, né? Então era bem fácil de atingir. E aí, enfim, foi com esse contrato que eu me tornei sócio. Entendi. Que maravilha, gente. E, Léo, além de empreendedor, né, apaixonado por gestão, por performance e criativo também, né, que a gente está percebendo aqui, o que mais que você gosta de fazer? Né? A gente, nesse quadro Se Apresente, a gente gosta também de saber um pouquinho mais, né, do nosso convidado. Então, assim, você costuma viajar bastante por conta do trabalho? Como que é essa sua rotina, né, além do empreendedorismo? Assim, eu acho que tem algumas coisas na minha vida que eu dou muito valor. E assim, que no meu dia a dia, eu falo, eu tenho um dos melhores empregos do mundo, né? Primeiro, eu acho que essa flexibilidade que empreender dá, né? Assim, por mais que você não tenha horário, mas também você também não tem, você tem que viajar em determinada época, então você pode aproveitar. E nesse dia a dia, o que eu gosto muito é de jogar tênis, ficar no computador, assistir muito filme, muita série, para poder dar uma esvaziada um pouco na mente e conseguir prestar atenção, né? Então, acaba que o tênis é bom, né? Porque você tem que se esforçar. É bom também para fazer network, conhecer as pessoas, eu acho que isso é interessante, né? Porque a gente estava falando que Brasília é muito difícil achar, então às vezes eu encontro, né, nesses meios. E é isso, então eu adoro viajar para os Estados Unidos, para fora, enfim, ficar bem tranquilo também, acho que nas horas vagas é o que eu gosto mais de fazer. Muito bacana. E você, Hugo, tem uma formação muito sólida, muita experiência, principalmente nessa área de tecnologia da informação, né? Eu queria saber sobre essa sua trajetória, né, de análise de sistemas e tal, como que você chegou, né, até esse momento dentro da Siscon, se você foi mais influente, né, por ser da área de tecnologia, né, com relação à criação da empresa de vocês.
Isso é uma coisa curiosa, na verdade, e até um tanto raro se você encontrar no mercado, porque eu me formei num curso totalmente técnico, né? Se eu tivesse seguido a minha carreira, eu seria um programador. Né? Então, eu formei nisso, a gente fazia sites... Foi aonde sua formação? Eu formei na UDF. Né? E aí eu formei em 2014 e a gente fazia sites há uns 5, 6 anos antes. Então, assim, a parte de web já chamava a atenção, a gente conseguia desenvolver algumas coisas na web tranquilamente. Só que eu ficava pensando assim, a minha rotina, sabe? Não, eu vou ser um programador, eu vou trabalhar em algum lugar, eu vou ter que sentar na mesma mesa todo dia e fazer a mesma coisa todo dia. Então, assim, aquilo não encaixava muito comigo. Mas, enfim, eu formei, né? Quando eu percebi que eu tinha uma veia empreendedora, que a coisa ia dar certo com algum negócio meu, eu tentei desistir, né? Eu falei, pai, vou desistir da faculdade. Ele, não, mas já tá no 7º semestre. Eu falei, não, mas acho que não vai servir pra nada. Você é empreendedor, então... Aí ele falou assim, não, beleza, se você desistir, você me deve X reais. Olha que incentivo, hein? Aí eu falei, não, pô, pera lá, pô. Aí ele falou assim, não, porque eu tô pagando, apelar. você não quer formar? Como assim? Faltando um semestre? Aí eu falei assim, não, eu pensei melhor, eu acho que eu vou formar. Pensando bem, acho que não custa nada, falta tão pouco. Aí eu fui e formei e tal, e só que quando eu fui procurar esse trabalho, né, eu procurei emprego, cara, foi muito fácil achar emprego, na verdade. Fiz o currículo para aquela vaga, sabia o que eu queria e tal, e conheci a empresa, falei, não, vai ser legal, vou para essa vaga. Só que no dia da entrevista do RH, a moça falou, cara, esse seu currículo, ele é tão comercial, né, assim, você não quer tentar uma vaga no comercial? Aí eu falei assim, como é que é isso aí? Aí ela, ó, paga mais de salário e tem comissão. Eu falei, muito Você bom. já gostou, paga mais. Foi muito bom, né? Acho que encaixa mais comigo. E aí eu fui, que foi quando eu aprendi isso tudo. Então, na prática, eu sou um cara que eu tenho um embasamento técnico muito forte. Aí o que o Léo fala, né? Que eu sou um cara, se você aprende o suficiente até vender. Depois que você consegue vender, você já não quer aprender mais aquela coisa. Então, eu entendo tecnicamente como se faz, o que pode, o que não pode. Né? Qual que é a sua motivação, né? A minha motivação é entender como resolver o problema da pessoa, né? E aí, depois que eu resolvo, porque eu consigo entender como resolve o problema, eu vendo a solução para ela e eu juntei com o Léo e com o Luiz, são pessoas que são capacitadas para entregar. Então, deu super certo, né? Assim, quando eu vendia meus projetos por conta própria, eu odiava a parte de entregar. Eu gostava de vender e tudo, agora tem que fazer esse site. Aí eu começava a fazer e tal, entregava e tudo porque era a minha responsabilidade, mas não era uma coisa que me brilhava tanto, sabe? Então, com essa venda técnica, eu acabei saindo na frente muitas vezes, porque eu consigo balancear as duas coisas. Isso foi um diferencial e é até hoje, né? Hoje o Hugo, a gente chama técnico comercial, né? Então ele entende até um determinado ponto assim que é necessário, né, num momento comercial, para poder, na hora que a gente recebe o projeto que ele vende, a gente ter capacidade de entregar o que ele prometeu. Porque o vendedor, ele promete o céu, né, os anjinhos. Pra vender, né? Só que a entrega, assim, normalmente, assim, não é nem muito de limitação, mas são muitas dificuldades que existem no processo, sempre, e aí a gente tá bem alinhado, ajuda bastante, porque aí essa disparidade diminui e a gente consegue, garantir o que ele prometeu. E o vendedor de tecnologia, ele pisa muito na bola com isso, porque muitas vezes o cara acredita que é capaz de fazer, que muitas vezes tem possibilidade de ser feito, só que ele não consegue medir a dificuldade, o esforço que é para fazer aquilo ali, né? E aí às vezes acaba metendo só isso pelas mãos. Eu também já fiz alguns erros assim, né? Não é tudo que a gente sabe, mas quanto mais você sabe tecnicamente, mais ajuda na área comercial. Com certeza. Gente, nós estamos entrando agora no nosso segundo quadro aqui, né, do nosso programa. Nesse quadro é um quadro onde a gente fala sobre carreira e no caso de vocês a gente colocou o nome aqui de projetos e automação, que é um tema que a gente quer abordar aqui hoje com vocês, né? E, Léo, a gente está também aqui ansiosa, né, para conhecer um pouco mais, assim, dos seus projetos, das conquistas nessa área de gestão, consultoria, né? O Hugo começou a falar um pouco sobre essa parte de consultoria. Você poderia nos contar como foi sua jornada no empreendedorismo, né? E o que te levou, né, a fundar a Siscoin? Você que falou o iniciozinho, né? Lá no começo você começou a falar pra gente. Mas como foi, né? Assim, qual era a sua maior motivação na época, além do aluguel, né? Que você falou que o início era só para pagar o aluguel, mas com certeza depois foram vindo, né? Outras motivações, outras perspectivas. E como foi essa caminhada até agora, até o momento? Perfeito. Assim, a minha vida, assim, com a Siscoin iniciou no meio do e-commerce. A gente está falando de 9 anos atrás, então todo mundo queria começar a vender algo na internet. Eu montei o meu primeiro negócio online, chamava Eu Quero Também.
Basicamente eu comprava e revendia da China. Depois eu fui descobrir que tinha um nome, que é o tal do dropshipping. Mas eu falei, pô, esse negócio é interessante. E aí foi onde surgiu. A gente passou uns 6 anos só focado em projetos de e-commerce. Chegou um momento que a gente percebeu que, pô, a gente tem muitos projetos de e-commerce e tem outros projetos que estão envolvidos nesse ecossistema que são pertinentes. Então a gente está falando de suporte, de marketing e também entrou o mundo da automação, que a gente percebeu que todo mundo está tentando ser o mais eficiente possível nas suas empresas, né? Assim, ter o menor custo possível. A gente sabe que não é fácil empreender, o custo de ter um funcionário é muito alto. Sim. E nessa necessidade onde a gente começou a entender, onde o Hugo vendia, e aí eu tenho que entregar. Então, por um certo tempo, a única solução que eu tinha era contrata mais. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, na época da pandemia, quando o governador decretou o lockdown, assim, foram, tipo, 12 projetos vendidos numa semana. E, assim, o que a gente vende... Inclusive um pra mim. E a gente é o que vendia no mês, assim, era um... Um mês excepcional. E assim, então, foi um momento da nossa vida, assim, eu passei uns 2 anos, onde focados 24 horas praticamente. Eu dormi 2 da manhã, acordava às 7 da manhã, minha cama eu já levantava e caía na cadeira. Então, assim, trabalhando sem parar. E nessa de cresce, mais funcionário. E aí a gente começou a perceber, não é um caminho saudável. Você chegou a quantos funcionários? 34. E aí a gente começou a falar, não, aí a pandemia, o boom, deu uma diminuída, obviamente. O e-commerce não é para todo mundo, eu acho que isso é legal também, faz parte do aprendizagem, tanto nosso quanto dos próprios clientes, né? Então, uma vez eu escutei de uma cliente nossa uma frase que me marcou bastante, as meninas da Maria Batom, falaram assim, para vender como é que eu faço? Eu vou no fornecedor, chega a caixa, eu tiro e boto na prateleira, pronto, tá vendido. E às vezes eu nem tiro da caixa praticamente, porque já tem cliente querendo comprar. Já o e-commerce é um processo um pouco mais trabalhoso. Você tem que ter foto, tem que ter descrição, tem que ter peso, tem que ter um monte de sistema, não sei o que, papapá. Então, a gente começou a entender que, primeiro, o e-commerce não ia ser para todo mundo. E agora ainda vai ter mais impostos, né? Nem fala. E aí a gente percebeu que, então, tem novas dores no mercado. E aí foi onde surgiu o mercado de automação. Que nem eu falei lá no início, assim, começa sempre dentro de casa, para até eu ter certeza que a gente consegue fazer pelos outros. Então, primeiro tem que fazer para mim. E as automações começaram a entrar com muita força, do tipo, vou dar um exemplo. Nessa época de pandemia, eu tive uma crise de ansiedade por conta do WhatsApp, porque eu já acordava assim, plim, 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 apitando muita coisa. E aí foi onde eu escutei uma ideia, você tem que ter alguém para gerenciar o WhatsApp para você, porque são muitos grupos. Eu falei, então tá bom. Então vamos fazer um processo seletivo, contratei uma pessoa só para monitorar grupo de WhatsApp. E aí nessa eu falei, cara, mas eu tenho uma pessoa só para olhar o grupo do WhatsApp, isso não faz sentido. E aí é onde eu criei um robozinho chamado Francis, né, de Francisco. Eu conheço ele. O Francis. Já foi atendido Me atende, ele todo dia me mandou uma mensagem. Você Francis vendeu ou não vendeu? Então, o Francis começou com um projeto muito simples. Era basicamente dar oi cliente, seu contrato está sendo processado, aqui a gente vai cadastrar no sistema, blá blá blá. Era uma mensagem, tipo assim, um mini onboarding. E aí, já começou a ficar legal. Aí daqui a pouco a automação, o Francis poderia ajudar talvez no RH? Pode. Então a gente começou a criar automações para o RH. Então hoje o processo seletivo é feito totalmente pelo WhatsApp por bot. Aí depois ele começou a ir para o financeiro. Você pode criar a Francisca também para... Podemos fazer o que quiser. Hoje a gente consegue... Então a gente tem a Zoe. A gente fez a Zoe. A gente tem 2 bots hoje. Então assim, a automação hoje economiza muito tempo, muito mesmo. Então assim, hoje só o Francis economiza umas 4, 5 pessoas na equipe. E aí hoje a gente tem automação para rede social. A gente fez um hackathon onde temos como desafio automatizar todo o nosso processo de social media. Porque é chato. É um valor que, se eu não quiser fazer dentro de casa, eu vou terceirizar, então vai custar um valor bom por mês, se eu quiser ter uma qualidade. E foi nesse desafio de tentar ser mais eficiente. E hoje toda a nossa rede social é 100% automatizada, geração de conteúdo, geração de arte, tudo. Então hoje a automação está muito presente. E
está cada vez mais agora a gente ampliando e fazendo projetos legais para alguns clientes e tudo baseado muito no WhatsApp, porque a gente sabe que o e-commerce ele deu um passo para trás e quem deu um passo para frente é um negócio chamado conversational e-commerce, é um nome bonitinho para falar vendas pelo WhatsApp. Então, no caso do Brasil. Então é um mercado que está muito forte e dá muito resultado. Diferente de um e-commerce que dá muito trabalho, a automação com vendas, WhatsApp, assim, são gatilhos muito instantâneos. Então tem sido uma boa jornada. E é uma coisa que todo mundo está procurando, né? Ah, com certeza, assim, desde ferramenta, a como gerenciar a conversa de funcionário, dos vendedores, a você ter também padronização, fazer separação de setores. Por exemplo, você comentou que o Francis todo dia manda um relatório. Todo dia ele manda mais 200 e-commerces, ele puxa no RP e manda um relatório. Então, assim, eu não conseguiria fazer isso com frequência, com a cadência necessária. Então, automação... Nem com uma pessoa, talvez, sabe? Até com o próprio funcionário mesmo Exato. é complicado, né? Exatamente. A E pessoa aí, esquece, a pessoa pegou uma gripe e não vem amanhã, já ninguém receberia o relatório, né? Então, assim, existem algumas coisas que são legais disso, principalmente a gente separar os critérios, sabe? Tem pessoas que... então dá pra fazer qualquer coisa? Basicamente dá pra fazer qualquer coisa, mas a gente separa isso, né? Porque o Léo citou aqui diversas coisas de setores diferentes, vamos chamar assim, né? Tem a parte comercial disso, ou seja, eu posso usar isso para fomentar a venda de alguma forma. Eu também posso usar isso de forma conversacional para me relacionar com esse cliente. E eu posso usar isso também de maneira transacional, então para ele informar as coisas que estão acontecendo. Então, quando você separa e bota isso hoje, quando o Léo fala que ele deve substituir as 4 pessoas, de fato, né? Porque ele faz tantas coisas. E com mais eficiência. E a gente começa a ter mais inteligência também de separar isso. Porque, será que tudo tem que ser único, Francis? Ou será que eu não posso ter uma equipe digital em que eu tenho o Francis no RH, a Zoe no financeiro, né? E outro robô em tal lugar? Então a gente começa a ter organizações digitais também para isso, sabe? E uma coisa que quando a gente está falando de marketing para conversacional de vendas especificamente, ninguém quer comprar de um robô, né? Então existem diversos robôs disfarçados de gente, né? E que você conversa com eles. As guias aí da vida. As guias da vida. E você conversa com eles achando que de fato é uma pessoa e ele tem um atendimento tão humanizado, foi tão bem programado aquilo que você nem sequer percebe e ele resolve o seu problema. E fica todo mundo feliz no fim das contas. Você já chegou um cliente lá no escritório falando assim, vim fazer reunião com o Francis, ele tá aí? E aí como é que fala? Então, ele é de Brasília, né? Ele viaja muito. Ele mora lá em Pindamonhangaba. Sempre trabalhando. Ele não sai do escritório. Agora, isso. Hugo, você é um profissional apaixonado por vendas, e vendas é emoção, né? Total. Vendas é emoção tanto para mais quanto para menos, né? Às vezes também dá até uma depressão, né? Porque vendas assim, a gente vive, né, num ambiente sazonal, né? E às vezes a gente está indo muito bem, às vezes a gente, né, os reflexos da economia logo caem no colo da venda, né? E assim, e as vendas ainda tem, né? Tem a parte boa, que é quando você fechou ali o negócio, depois às vezes também tem problemas que é na hora de, né, entregar o resultado. E tudo isso, né, são emoções de quem trabalha à frente das vendas, sabe o que é isso, né? Então eu queria saber de você, se você tem alguma história, né, sobre as vendas e sobre, né, até a automação também, né, dentro do processo de vendas, que é uma história interessante, assim, onde você aprendeu algum tipo de lição, né, e que, assim, que fez com que você mudasse, de repente, assim, de patamar, né, com relação a essa questão de vendas. Legal. Isso que você falou é muito verdade, assim, a pressão que a gente sofre, ela é muito extrema, né, tanto para mais quanto para menos. Então, assim, acho que uma coisa legal que aconteceu foi eu, enquanto gestor, amadurecer para algumas coisas, sabe? Quando a gente chegou nessa primeira onda que eu trouxe, a gente vendeu muito e cresceu bastante, a Cisco era uma empresa de um produto só, né? Então, assim, eu me especializei, capacitei, criei todo o processo, criei o funil de vendas, criei a equipe, criei o treinamento, escolhi o sistema. Então, assim, eu fiz toda a parte de vendas funcionar e durante muito tempo foi o melhor setor, né, Léo? Assim, voando. O Léo pedia pra parar de vender, eu falo, não vou parar, vai resolvendo por trás as outras coisas Se aí. Vira, né? Que a gente não vai parar de vender. Se vira pra entregar. Então, assim, Contrata mais! Eu falei, meu Deus, contrata mais! E tipo assim, cara, se vira, eu nunca vou frear minha empresa por vendas. A gente não vai fazer isso. E a gente ficava nesse embate e tal, e foi ótimo, a Cisco cresceu muito por causa disso, né? Me obrigou a vender mais, porque eu sou
super competitivo. Então, cara, o negócio pra mim é super competitivo. O Léo, por outro lado, cara, eu sou o gestor disso daqui, preciso fazer a coisa funcionar e tal. Então, assim, a gente amadureceu muito, a empresa cresceu bastante nisso. Só que quando a gente percebeu isso, falei, tá, qual que é a próxima onda que vem? A gente surfou bem essa, mas qual que é a próxima, né? E na próxima, a verdade foi que eu tomei um belo de um caldo, né? A gente tentou colocar outros produtos, aí eu tentei ampliar muito a equipe, aí eu tive problemas de gestão com a equipe, enfim, eu tive alguns problemas nisso e, cara, me forçou a dar 10 passos para trás, amadurecer um pouco mais e entender assim, cara, não é porque você é um excelente vendedor que você é um excelente gestor. Vamos melhorar isso. E aí eu comecei a trabalhar algumas coisas em mim, sabe? Só que o que deixa a gente animado são os brinquedos novos, né? Então a questão da automação, por exemplo, é um brinquedo novo. É um produto legal, que todo mundo quer, que resolve um problema, então isso deixa a gente animado outra vez, né? Então essas ondas, a gente vive elas muito claramente, assim. Surfamos ondas muito boas e também tivemos ondas muito ruins. Essa parte agora de quando você está vendendo, a gente tem uma reunião lá que é nosso ritual, que é o sprint, né? Então toda sexta-feira tem o sprint há 5 anos, vai. Então toda sexta-feira religiosamente tem. Então, cara, muitas vezes troféuzinho, palminhas, né? Ah, vocês vendem muito. Agora quando não vende, o sprint é o seguinte, a gente é de tecnologia, então a gente segue uma metodologia ágil chamada Scrum, né? E o Scrum, ele tem uma metodologia que ele faz um sprint, que são pequenas corridas para você fazer as entregas dos projetos. E a gente adaptou isso à realidade e cultura da nossa empresa. Então, toda semana é uma corrida. Você tem que conseguir fazer ali os desafios da semana, as entregas da semana, se superar de alguma forma. Só que toda sexta-feira eu coloco toda a equipe junto. Eu não, agora o Léo, né? Que o Léo é o CEO agora. A gente coloca todo mundo junto. E todo mundo tem que dar satisfação do que foi a sua semana. Como é que foi o seu setor, o que você fez, o que você deu conta de fazer, o que você não deu conta de fazer. Isso criou uma cultura muito forte dentro da Siscoin. É uma cultura muito de entrega. Lá, o Léo nunca perguntou pra alguém por que a pessoa chegou 8h10, 9h10, por que foi embora mais cedo. Não tem isso lá, nunca teve. E a gente nunca teve problema com entrega, né? Quando a pessoa ela não se adapta à cultura, ela acaba que... A gente brinca que é uma centrífuga, sabe? Ou você entra e pega o ritmo, ou ela vai te expulsar dali, né? Então isso aconteceu muitas vezes. Então essa cultura do sprint... É legal, porque quando você chegar lá na hora da venda deu tudo certo, cara, é super feliz e tal. Agora, pensa um comercial que chega e fala, não vendi nada essa semana. Aí, você tem a empresa inteira te olhando e pressionando. Aí, é o que você falou, as situações macroeconômicas às vezes impactam, né? Chega aí primeiro rola na aquele venda. constrangimentozinho que pelo constrangimento já é um gatilho, né, para vender, né? Total, assim, pressiona de alguma maneira, né? Mas o Léo já presenciou várias vezes, eu sou um cara assim que eu me açoito, sabe? Se eu não consigo ter sucesso, assim, pra mim é coisa... Eu não lido bem com fracasso. Eu sei que vou de fracasso em fracasso buscando sucesso, mas eu não lido tão bem assim. Então, quando eu fracasso, cara, eu me maltrato muito, sabe? Então, assim, várias vezes eu já cheguei lá na frente e todo mundo falou, cara, deu errado mesmo, não consegui, vou ter que pensar de novo, e aí eu volto e faço de novo, e é assim. Mas é... Altos e baixos. Altos e baixos. E altos e baixos, às vezes, dentro do próprio dia, né? Sim. Dentro do próprio dia. Você acorda de manhã, já começa com uma bomba, não sei o que, como é que vai fazer. Quando deu 4 horas da tarde, resolvido. Só Deus sabe como. Aí a gente até brinca, agradecendo o Léo do passado, o Hugo do passado. A gente sofre bastante essas oscilações. Eu acredito que vendas é o setor que mais exige que os nossos colaboradores sejam intraempreendedores. Né? É óbvio que se a gente tiver pessoas com essa mentalidade empreendedora, é sempre benéfico para a empresa e para a carreira dela mesma. Mas é mais fácil você encontrar essas características num time comercial. Gente, e assim, a gente, né, toda a nossa conversa aqui, vocês começaram a contar pra gente que a empresa, ela começou com o e-commerce, né, assim, foi o que deu o start inicial ali, mas hoje, né, pelo que vocês já estão contando pra gente aqui, um dos carros-chefes é o serviço de automação, né, as pessoas têm buscado bastante por esse serviço e nós gostaríamos de saber, né, de vocês, um pouco mais sobre esse serviço, né, que ele está crescendo assim, né, de uma forma gigantesca. Acho que todas as empresas, todas as pessoas que sejam um consultório pequenininho, uma grande empresa está usando, né, já o serviço de automação. A gente queria saber quais são os benefícios, né, nos processos para as empresas hoje, né? Queria que vocês explicassem um pouquinho mais. Vocês já falaram, né, sobre a questão de economia de funcionário, né, que dá para economizar bastante nessa questão, mas além disso a gente gostaria de saber o que mais tem de benefícios nesses processos de automações hoje. Perfeito. Então, hoje a automação ela entra para resolver diversos problemas em áreas diferentes. Que nem o Hugo falou, pode ser na área comercial,
pode ser na área de atendimento, relacionamento com o cliente, processos internos. Vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Tem um cliente nosso que ele é de concurso público, então ele vende lá no Nordeste aulas preparatórias, enfim, e ele tem uma equipe gigante lá de atendimento. Por quê? É um público que às vezes não tem tanto conhecimento, sem facilidade com o computador, às vezes a pessoa está assistindo a aula pelo celular, enfim. Então, ele coloca 2.000, 3.000 pessoas numa live e vende. E assim, essas 2.000, 3.000 pessoas geram um volume de perguntas repetitivas muito grande. Sim. E também problemas que do tipo, meu e-mail não chegou, qual que é a minha senha, quando a aula vai liberar, enfim. E ele procurou a gente, eu preciso resolver isso. Então, é um processo muito simples. A gente criou lá um botzinho onde toda vez que a pessoa faz uma venda, essa ferramenta pega o login e a senha e manda um WhatsApp e substitui o e-mail nesse processo. A gente fez essa automação por meio do WhatsApp. Aí, assim, feedback dele, que o que ele tinha lá 15 pessoas para atendimento aos clientes, hoje são 2, 3 pessoas. Então, ele melhorou a operação dele, ele tem a garantia de falar assim, tá chegando a senha para você acessar, e também a expectativa que não é frustrada do cliente. Então, imagina, você compra às vezes até por emoção, né? Sim, porque, você vai mudar de vida, você tem que estudar, mas não dá certo. Então, você, só nessa simples automação, você já melhorou bastante. A gente tem hoje automações também que, para quem é gestor, né, também tem a garantia de que o processo está funcionando. Assim, isso para mim é algo que eu dou muito valor. De que ele está sendo executado. Exatamente, né? Porque a Hugo fechou o contrato. Tá, então você tem tantas horas para entrar em contato dando as boas-vindas. Isso já tem que cair no administrativo, do administrativo já cai no setor certo. Então, garantir que essa jornada aconteça é um processo que, para quem é gestor, é muito importante. E fora que tudo que é repetitivo, a gente consegue automatizar. Então, assim, são N possibilidades de atendimento, de pesquisa de satisfação, exemplo de feedback, de tudo que vocês possam imaginar. Hoje as possibilidades são inúmeras. Essa, inclusive, é uma das perguntas que a gente tem aqui, né? Quais são os setores onde é possível automatizar, né? E quais os setores onde vocês não veem hoje, né, uma perspectiva de ter uma automação, né? Dentro de uma empresa, né? Então, assim, vocês mencionaram diversos setores, né, onde existe essa possibilidade de automação. Vocês já estão dominando, assim, todos esses setores? Tem mais setores que vocês estão perseguindo também, né? E quais são esses setores que vocês falam assim, não, nesse setor aí não dá para avançar muito? Essa sua pergunta é muito legal, porque o que é importante a gente entender? Toda empresa, seja ela da mais simples a mais robusta, ela tem processos. Às vezes o processo está na parede, bonitinho, né? Tá tudo no fluxo e tal. Outras vezes não. Então, mas ele acontece. Né? Você chegar lá numa padaria, não tem um processo muito definido lá para você ler ele, mas você sabe que você vai pedir naquele balcão, você vai pegar o saco do pão, vai pagar lá no balcão e tal, então você sabe tudo que acontece. Aquilo é um processo. Então, as automações, elas entram automatizando, de fato, né? Só que não necessariamente o processo inteiro. Às vezes ela vai automatizar parte desse processo, né? Então, a gente tem que entender exatamente o que pode ser feito em cada setor. Exemplo, o Léo deu o caso aqui da Portal Concursos, né? Lá, ele tinha já as 15 pessoas, as pessoas perguntavam e ninguém ficava sem resposta. Então, já acontecia um processo ali. Então, quando a gente automatizou, ele continuou acontecendo. Só que agora ele teve um custo menor, beleza, isso é um benefício. Só que a gente começa a ter coisas que ele não teria. Por exemplo, por mais que aquelas 15 pessoas trabalhassem de graça, ele não ia atender todo mundo na velocidade que ele atende hoje, por exemplo, né? Então, tem coisas que são benefícios a mais que as automações acabam trazendo. E isso você vai para todos os setores. Então, assim, às vezes eu não consigo automatizar, sei lá, não consigo automatizar ainda a tia do cafezinho, que traz o café aqui e serve pra gente. Tudo bem, eu não vou conseguir automatizar o pessoal da Copa, mas eu consigo colocar alguma coisa nesse setor. O horário, um ponto eletrônico e tal, tudo isso. A quantidade de café, sei lá. Vou dar um exemplo. Já são pequenas automações que vão entrando, né? Quando hoje algum cliente preenche um formulário de interesse, eu tenho uma automação que vai lá no meu vendedor e fala, tal pessoa acabou de preencher um formulário. E pensando no cafezinho, a gente pode mandar uma mensagem, como se fosse assim, um bot do meu nome, assim, fulana, tá na hora do café. Exato. E isso pode ser automatizado também. Então, a gente chama de micro e macro processos.
Então, não necessariamente tem que ser a empresa toda. Vocês têm que fazer uma espécie de uma investigação, né, de repente, na empresa Isso. para diagnóstico. É um diagnóstico, né, do que poderia ser automatizado, né? Como eu estou na parte comercial, essa identificação de qual porta a gente vai entrar, normalmente passa por mim. Então, o que eu chego lá e pergunto para o cliente, né? Me conta um pouco como é o teu negócio. Aí, eu sou uma clínica médica, as meninas ligam, a pessoa liga, as meninas atendem, aí pergunta o convênio, não sei o que, vai marcando e tal. E eu vou fazendo perguntas, né? E eu falo assim, aí, como eu já tenho alguma expertise, eu pergunto assim, e quantas confirmações de consultas tem por dia? Tem 30. Como é feito isso? Não, ela pega o telefone e liga pra pessoa e tal, não sei o quê. Aí eu falo, você já pensou em fazer isso pelo WhatsApp? Não, a gente faz também. Aí, como funciona? Não, a menina pega e manda. Eu falei, e se isso fosse sozinho? Ela, tem como? Tem. Então, aí a gente vai pegando algumas brechinhas assim, eu falo, olha, então, você vê que existe espaço. A gente pode fazer um projeto pequeno aqui, de fazer 3 fluxos de automação e ver o quanto que isso impacta no teu negócio. E a verdade é que a hora que a gente entra, a pessoa automatiza 3 e ela quer 300, né? Porque, afinal de contas, tudo isso faz ela ganhar tempo, eficiência, às vezes economizar dinheiro, às vezes ganhar dinheiro. O próprio cliente começa a pensar em possibilidades isso. e ir até vocês. Eu posso fazer porque o que acontece? Ele nunca foi apresentado aquilo ali, então ele não sabe as possibilidades. Só que a hora que ele começa a entender o funcionamento, ele começa a entrar no teu fluxo também, e aí vocês vão trocando uma experiência legal. Pô, aí o Léo, que passa por isso mais no dia a dia, ele deve contar vários casos aí que o cliente fala, né? Será que dá pra fazer isso, Léo? Então, hoje, qualquer setor de negócio é possível. Então, educação, moda, serviço, qualquer tipo de segmento hoje. E a gente sempre inicia por um que vai dar mais resultado. Ou de ganho, no caso financeiro, ou de redução. Esses são 2 pilares importantes. Como porta de entrada. E no segundo momento a gente pode buscar padronização, qualidade, né? Então, porque aí o negócio já está se auto-pagando, a gente já começa a ver benefício. Então, hoje é bem amplo e a gente tem uns cases muito voltados para a área de sempre comunicação com o cliente. Sim. Então, comercialmente a gente vende isso. Eu tenho uma dúvida com relação à automação, né? Que é a questão do spam. Né, assim, o quanto que assim, né, uma automação ela tem ali uma função, né, ela, digamos assim, ela passa a coordenar um processo, né, mas assim, quando é numa comunicação com o cliente, quando que isso parece uma propaganda chata e passa a ser indesejável ali para o cliente. Igual todos os canais que você conhece. Quando eu te ligo para falar com você, tudo bem e tal, a gente pode melhorar o seu site de alguma outra forma e tudo, e a gente passa 10, 15, 20 minutos conversando, ou a gente até evolui para uma reunião para cara, você não tem problema em falar comigo. Agora, se eu te ligo só te vendendo, uma hora você vai encher o saco. Então, o canal de vendas, o canal de comunicação, seja o telefone, seja o e-mail, todos eles têm a mesma distinção entre o que é spam e o que é uma comunicação valiosa. Com o WhatsApp é a mesma coisa. É tudo baseado na conversação. Ou seja, ninguém tá ali... Pô, o WhatsApp é um negócio muito pessoal. Então você entrar no WhatsApp da pessoa e falar, tome aqui uma promoção, cupom. Era pessoal. E aí, vou dar um exemplo prático. Tem um cliente nosso, ele tem 6 lojas em Brasília, tá 25 anos no mercado aqui, e ele tem mais de 100 mil clientes. E aí eu falei, vamos iniciar um trabalho de conversa? Vamos. Mas a gente quer vender, mas eu não vou chegar vendendo. Então o que a gente fez? A gente gravou uns áudios do tipo, oi, tudo bom? Sou fulano aqui da empresa tal, e a gente sabe que você já foi nosso cliente em algum momento, estou entrando em contato simplesmente para deixar meu telefone à disposição, se tiver algum elogio, crítica, estou aqui. A gente mandou essa mensagem. A gente mandou para 100 mil pessoas, mais ou menos, em um mês. Ou seja, seria impossível fazer humanamente isso. Sim. E a gente mandou. Aí a gente pensou numa cadência de mensagem. Então, a primeira foi a apresentação. A segunda rodada de mensagem foi, então, inclusive, não sei se você sabe, a gente está chegando, sei lá, no Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, e aí a gente vai e começa a introduzir a um determinado assunto comercial. E aí, como a pessoa não sabe que é um robô, porque a gente bota a foto lá do dono e o robô mandou um áudio, não existe isso ainda, né? Mas existe. Então, a gente sempre pergunta, se você quiser participar aqui dessa minha lista de transmissão, eu te coloco. Se não, tudo bem, eu continuo à disposição. Avisa que não. E aí a gente faz essa separação, né? Então, hoje é assim, você precisa criar uma conexão
Para você ter uma história e um assunto. E a consequência é a venda. Então, nesse momento, assim, pô, não quero comprar, não, mas ó, aproveitando, eu fui na loja tal, aconteceu isso. Então, dali você já puxa, recupera, transforma um problema numa situação que você consegue, não, pô, vou resolver. E aí o cliente, ai, que bom que você resolveu, porque, nossa, não sei o quê. Então, é nesse sentido. Se for direto para venda, você vai tomar um ban no WhatsApp, você tem uns problemas com isso, aí você perde o número. E a ideia é a gente ter essa estratégia para não dar nada de errado. Aí se acontecer isso, daí tem que fazer um novo WhatsApp, tudo é planejado. Então, se a sua estratégia, assim, ó, eu sei que eu vou tomar um ban no WhatsApp porque eu vou fazer uma oferta, porque o seu nicho de negócio, sei lá, é um público mais frio, já esteja preparado para alguns números. E está tudo certo com isso. Você vai tomar alguns números que você vai perder. Mas a nossa ideia é sempre criar uma história de conversação para você ter o maior potencial de resultado. E eu acho que esse é o caminho. É criar conexão mesmo com o cliente. Com certeza. Gente, e a nossa próxima pergunta aqui, ela tem a ver agora com as tecnologias, né, de automação. Vocês falaram que é possível, né, usar vários tipos de tecnologias aí para criar esses processos, né? E a gente queria saber como, né, escolher, né, a melhor tecnologia para cada negócio. Acho que talvez muito por falta, assim, até de informação, de conhecimento nessa área, a maioria das pessoas, das empresas, acabam achando que é um serviço muito caro, que não é possível fazer, às vezes, para um negócio menor, né? Então, eu queria saber também quanto custa, né, implementar uma solução de automação, assim, de um processozinho mais simples, como você estava dando o exemplo aí da secretária que agenda as consultas ali, que é uma coisa mais básica, né, até um processo um pouco mais complexo, né. Então, assim, como que a empresa hoje, ela pode, vocês conversam com a empresa para escolher qual seria, né, essa melhor tecnologia ali para ser usada e, tipo, quanto custa isso hoje no mercado? Legal. Essa pergunta é muito legal porque vai levar um esclarecimento bom para quem está ouvindo. Porque é o seguinte, ferramentas são milhares, literalmente milhares. Então, assim, você vai encontrar as ferramentas que prometem resolver tudo com uma única compra. Você vai lá, compra uma ferramenta completa que conecta com o WhatsApp, com o seu Instagram, que puxa dali, faz aqui, não sei o quê. Beleza. Normalmente mais cara, né? E você tem as ferramentas que às vezes resolvem um pequeno problema. Eu automatizo suas mensagens de WhatsApp. Você diz aqui o que é para automatizar, qual que é o gatilho, é um gatilho de aniversário, beleza. Você bota o número da pessoa, o nome, a mensagem de aniversário, toda data eu vou disparar. Então, R$ 39,90 por mês. Então, existem esses dois mundos. Eu acredito que o mais valioso disso tudo, principalmente do nosso trabalho, é justamente a gente testa essas ferramentas exaustivamente, muitas delas, né? E quando a gente fala assim, o caso é esse, a empresa assim, ela tem um número tal, ela precisa da comunicação oficial, ou não precisa, ou está disposto a tomar o ban, não está, não sei o que, aí o Léo fala, não, isso aí é de boa, a gente faz assim, assim, assado. Então, o que é o valor? É entender quais ferramentas se conectam e faz um ecossistema ali para resolver aquele problema. Às vezes para sua empresa é um, para a sua é outro. Então, o valor principal está nessa consultoria, da gente entender isso, avaliar a situação e conseguir levar a melhor solução num custo mais baixo. Né? Porque simplesmente, vou resolver o problema de, sei lá, de levar 10 pessoas daqui para o Nordeste. Não, beleza, a gente freta um avião, mas no avião cabe 80 pessoas, 90 pessoas, 200 pessoas, você só precisa levar 10 pessoas, cara. Não, mas resolve, mas é superestimado. Muitas tecnologias as pessoas compram errado justamente por isso. Normalmente compra algo superestimado, ou compra alguma recomendação de outra pessoa que era outro problema e não resolve tanto. Então, se você for perguntar e conversar com quem já comprou tecnologia, não só de automação, mas em geral, existe muita história triste, né? De gente que gastou dinheiro e gastou dinheiro errado. Então, um profissional que vai ajudar a escolher é fundamental. E acho que a palavra 2023 é integração, né, Nelson? Que todas as ferramentas, se não tiver integração... Hoje o trabalho principal é saber se a sua tecnologia ela tem integração. Então, assim, quando você vai no varejo, um pouco mais tradicional, a gente está falando de empresas que contrataram o sistema 10, 15 anos atrás. E essas tecnologias, hoje, elas não possuem os canais de integração. E, assim, eu sempre brinco que o que é uma integração? É uma parede cheia de tomada. Você pode plugar, você pode botar um T, e dali você faz uma ramificação de pontos de energia, né? Então, acho que hoje a tecnologia, assim, se você está num sistema mais antigo, você vai ser mais caro, não a tecnologia sim, mas a dor de cabeça de fazer a troca, de migrar dados, todo o processo já está implementado.
Mas hoje, se você está uma empresa mais recente, né, assim, ou está bem adaptada tecnologicamente, hoje a gente faz implementações muito rápido, questões de dias, assim, tipo 2 dias, e com custos muito baratos, assim, do tipo assim que uma automação você já recupera e já tem um mega retorno. Falar em retorno, a pergunta de $1 milhão né, qual é o retorno, né? Eu acredito que todo cliente, né, que vocês, né, atendam e que estão buscando automação, estão perguntando, né, perguntam para vocês qual vai ser o retorno dessa automação, qual o percentual de pessoas que voltam, qual é o ROI, né, desse processo de automação. E aí eu queria saber de vocês, né, porque assim, com várias empresas que vocês, né, têm trabalhado, né, com esse processo de automação, qual tem sido o retorno que os empresários, né, que têm contratado, eles têm recebido, quanto que isso tem melhorado o negócio, né? Porque no fundo, né, todo mundo está contratando, que quer contratar um serviço, está esperando ter uma melhora no resultado, né? Perfeito. E a gente, assim, né, como empreendedor, quando a gente procura uma solução como essa, a gente quer estar à frente do mercado, né? E assim, hoje em dia, né, tudo que se fala, né, hoje é inteligência artificial, todo mundo quer implementar ao máximo automações, inteligência artificial nos seus negócios, né? Mas a gente precisa saber, né, qual é esse resultado. Legal. Ó, o resultado, a gente tem dados bem interessantes e bem animadores. Tem um desafio que eu falo que é o seguinte: por mais que, assim, até eu e o Hugo brinca, né, porque eu sou da gestão, ele é das vendas, assim, não importa se você tem sua empresa melhor possível no nível de gerenciamento. Se você não tem vendas, você vai gerenciar o quê? Então, a automação ele também é muito nesse caminho. Por quê? Se você não tem um volume assim, de vendas o suficiente, você vai ter poucas automações acontecendo em questão de volume. Então, quando a gente vai para uma empresa que já tem uma determinada maturidade, já tem uma base de clientes interessante, e assim, não estou falando de empresa de 20 anos, não, mas assim, que já tem um pouquinho de volume, uma automação pode trazer um retorno gigantesco. Então, acho que isso é um ponto legal todo mundo entender. Quanto maior é o seu volume de qualquer coisa, de dados, uma única automação pode revolucionar ela. Se você é uma empresa menor, você pode ter centenas de integrações, automações. Se você tem poucos dados, não vai acontecer muita coisa. E aí, a gente tem um grupo de clientes lá que eu acompanho pessoalmente. Para vocês terem uma ideia, todos eles estão crescendo a média de 2 dígitos por mês, 20 a 30% ao mês. E quando a gente olha os números do ano passado para cá, a gente está falando de 100%, 200% de crescimento. E assim, quando a gente fala assim, uma empresa, 25 mil passou para 10 mil, pô, dobrou, né? Mas não, estou falando de empresas assim de faturamento de 300 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão mês. Tem casos que assim, é assustador assim, o nível de resultado. Empresas que estão começando, o principal resultado é o custo direto de um funcionário. Então assim, uma única automação, que você consegue botar 2, 3 coisas lá que ela possa fazer por você, você está economizando pelo menos R$3.000 por mês. Que seria um salário mínimo, com todos os tributos, enfim. Então esse retorno ele é bem interessante. E aí tem 2 coisas bem legais disso. A primeira é sobre essa questão das pessoas. Porque quando a gente está falando de uma empresa que está em crescente, né, o que é o natural de uma empresa crescer? Ele vai precisar de mais pessoas. Só que a partir do ponto em que eu consigo automatizar outras coisas, eu consigo pegar as minhas pessoas e colocá-las para fazer coisas de fato de valor para o meu negócio. Né? Então, muitas vezes a gente entra para poder fazer automação e as pessoas acham que não, vai perder meu emprego, vai me tirar daqui e tal. Não é isso. Na verdade, se você está num negócio em crescente, você vai precisar, saber fazer coisas de mais valor. Né? Ou você quer também trabalhar aqui e ficar fazendo uma atividade repetitiva que é preencher uma planilha o dia todo, se eu posso colocar isso para acontecer sozinho, né? Isso é a primeira coisa. E a outra coisa também é entender o que é esse retorno, né? Porque quando a gente fala de uma automação comercial, por exemplo, o retorno é venda, ponto final. Agora, quando a gente está falando de, às vezes, uma automação transacional ou de uma automação que vai trazer eficiência de alguma forma, às vezes esse ganho é um custo que eu evito você de ter. Né? Então, parar de perder dinheiro também é ganhar dinheiro. Né? Então, essa é a vertente que eu sempre falo para o cliente. As automações elas vão fazer você ganhar mais ou você gastar menos. E aí, a partir disso, a gente começa a fazer e a mostrar. Porque é muito complicado a gente simplesmente perceber que está dando certo,
mas a pessoa que está comprando aquilo, que muitas vezes nem está participando do processo de automação, porque ele coloca um gerente, um colaborador e tal, ele não participa, então ele não entende. Aí a gente sofre aquela síndrome como é que você fala? Da galinha que bota ovo e não cacareja, né? Então, cara, mas eu tô botando 10 ovos por dia, mas você não tá cacarejando. Ninguém tá sabendo. Então o que a gente tem feito? Tem que a gente fazer comunicação. A gente tem comunicado isso de uma maneira diferente. Exatamente. Então, Tem que se apresentar. A gente mostra os resultados para quem paga. Quem é que paga a Siscoin? É a Sueli que paga a Siscoin? Sueli, olha aqui, ó. Esses clientes que você não falava com eles há 2 anos, a gente recuperou 14 mil de vendas com eles. Opa, então teve valor, né? Porque na prática, se eu não falo isso, ela vai falar assim, minha empresa faturou 14 mil a mais. Foi aquele outdoor que eu botei na 020. Ué, né? Eu preciso mostrar que o meu trabalho trouxe resultado. Então, a gente tem orientado muito os colaboradores e consultores da Siscoin a isso. Cara, mostra o que você faz. E a equipe de consultores que o Léo está gerenciando estão, cara, de ponta. Faz os relatórios tudo bonitinho, mostra tudo pro cliente, o que aconteceu. Não tem nada que não seja rastreável. E o digital permite muito isso, né? A gente mede tudo. E o legal da nossa consultoria, assim, que a gente, basicamente, quem está na consultoria acaba levando em vários momentos, como bônus mesmo, a automação. Porque a gente na consultoria, a gente está ali, isso aqui poderia fazer isso aqui. O próprio consultor já vai e implementa e não precisou, às vezes, fazer um orçamento a mais, porque o objetivo nosso da consultoria é dar resultado. E às vezes aquela pequena automação que a gente fez, que legal isso aqui, e aí ele abre as portas para poder a gente fazer projetos bem mais complexos, que eu acho que é o grande nosso ponto que a gente está buscando cada vez mais. A minha próxima pergunta aqui, acho que o Hugo até, vocês dois acho que já até entraram um pouquinho nela, que tem a ver exatamente com isso, com essa redução de custos, né? Porque você começou a falar agora que muitas vezes as pessoas medem o resultado só pelo que está ganhando, né? E não pelo que está talvez economizando ali. E assim, eu queria saber quais são as tendências, né, desses processos de automação, né, para o futuro, mas principalmente voltado para essa área de pessoas, né? Tipo assim, a automação, vocês já falaram que ela pode, né, ajudar as empresas a reduzir, né, o número de colaboradores, porque implementando um fluxo, num processo ali, um robô às vezes vai atender o que 5, 10 pessoas talvez faria, então isso é notório aí, né? A gente tem percebido bastante, mas o que vocês veem desses processos para o futuro? Quais são as principais tendências e como que essas empresas podem, né, realmente usufruir desse benefício que é a redução de custos? Legal, pode falar, né? Você que é o visionário. Em redução de custo, eu vejo que isso tem acontecido muito forte. O Hugo tem sempre olhar mais comercial. E isso que você falou de redução de custo é uma forma de você estar vendendo mais. Porque por que você quer vender mais? Para ter mais lucro. Se você está vendendo a mesma coisa e gastando menos, é como se você estivesse gastando mais, só que você brinca na planilha, né? Então, hoje, processos que você pode automatizar e reduzir de forma muito direta na área comercial, na área de atendimento, você consegue fazer redução, tipo assim, de crescimento, assim, tipo assim, não preciso mais ampliar a quantidade de pessoas para fazer mais. Então, você literalmente bota na prática de fazer mais com menos. É nesse sentido. Hoje, automações muito básicas, assim, que a gente consegue ver, por exemplo, na Siscoin. Hoje, eu economizo com social media, então bota mais ou menos R$1.000 a R$1.500 por mês. Eu economizo na contratação de uma pessoa para relacionamento com o cliente, que hoje eu tenho uma que precisaria de 2, 3, então bota mais uns 3.000. Eu consigo diminuir a quantidade de pessoas na equipe comercial que faria uma determinada triagem. Chegou uns leads lá de madrugada, a pessoa não tem nada a ver. Eu tenho que botar uma pessoa para pelo menos entrar em contato e falar, você tem empresa? Não, estou estudando sobre isso. Tem um cliente, que é um caso legal do nosso cliente, que é o seguinte, ele vende carros. E todo dia, um monte de criança entra em contato. Quantos cavalos tem esse carro? Imagina a equipe comercial deles tendo que fazer triagem de crianças. Ou entra aquelas pessoas, né, que com um estilo mais coach, falam, eu vou comprar esse carro daqui a 3 anos. Sim. Então, assim, eu vim aqui para olhar esse carro como uma meta, né? Exato. Então, a gente colocar um sistema de atendimento automatizado, a gente faz perguntas e triagens, isso é muito interessante. Por exemplo, eu recentemente perdi uma pessoa da nossa equipe de RH. E eu, tem que avaliar aqui 100 e poucos currículos. Eu botei o robô para fazer por mim.
E eu botei o robô para só me Ah, trazer eu os quero 5 isso. próximos. Porque essa parte de avaliação curricular, ela é muito, muito difícil. Eu já coloco as perguntas que eu quero. Eu boto, por que essa vaga é importante para você? Aham. Você está em qual semestre? Ou você já tem quantos anos de experiência? Então, a gente já faz um trabalho ali de triagem para poder economizar muito tempo. Então, assim, e aí já coloca um link lá de agendamento, a pessoa própria já tria ela mesma, ela já se auto-reserva o horário, eu chego só no dia, só falo, oi, tudo bom? Então, assim, tem sido muito por esse caminho. Critérios, né? Você cria os critérios e faz o crivo. Vamos conversar, vamos Mas conversar. hoje tá assim, chega a ser muito absurdo. Por mais que a gente fala de automação, robô, mas o nosso trabalho é humanizar esse processo. Sim. Porque ninguém quer falar com robô. Sim. E assim, esse é o desafio. Como que a gente dá um toque humano para um robô? Porque acho que, assim, isso não é novo, né? A gente está falando de automação aqui hoje como se isso fosse realmente uma novidade, algo que aconteceu agora, né, nos últimos meses, mas assim, esse atendimento por robô, ele já existe há alguns anos e meio que as pessoas criaram um raivinho, um ranço ali, né? Tipo, poxa, é um robô que tá me atendendo, lá vem esse robô que não sabe de nada, que não responde o que eu quero. Então, A novidade está nos Mas canais. melhorou mesmo. Eu acho que, assim, que esse ranço que a Dani falou, né, era assim, ninguém queria falar, principalmente até no atendimento telefônico, né, quando as pessoas colocavam, assim, um autoatendimento, né, eu já vi, assim, eu tive um chefe, né, quando eu era bem jovem, já vi ele assim gritando com o robô. como se adiantasse. Telefone, Número 5! não suporto esse atendimento automatizado e tal, mas hoje em dia não, as pessoas já percebem, né, a utilidade. Eu acho que as ferramentas estão mais inteligentes também, né? Tá o melhorando. formato também. Eu acho que isso que o Léo falou é fundamental. O canal é que muda. É como o exemplo que eu dei mais cedo sobre o telefone, sobre o e-mail. É a mesma coisa. Você vê que na prática, quantos problemas você não já resolveu com um robô no atendimento telefônico? Sim. Você consegue resolver, né? E as pessoas elas vão se habituando. E, por exemplo, no caso do WhatsApp, acho que isso se deve muito também à crescente que a própria plataforma teve no Brasil, né? Você vê que depois, a gente sempre acompanha os dados do e-commerce, principalmente, né? Então, a Ebit, que faz um relatório anual sobre consumo, eles mostraram que depois da pandemia, né, no ano de 2020, que foi o ápice, as pessoas que experimentaram compras online pela primeira vez, foi um número assim, tipo, 194% comparado ao ano anterior. Então, pessoas tiveram necessidade de comprar online. Foram obrigadas, elas foram obrigadas, né, a comprar online. Descobriram um mundo novo. Só que aí, aquela história, um senhorzinho, sei lá, no interior da Paraíba, com o celular na mão, ele não sabe entrar no site da Renner e comprar uma roupa. Mas ele fala no WhatsApp com a filha dele todo dia, né? Então o WhatsApp ele sabe usar. E aí você sai de uma perspectiva em que todos os especialistas do mercado falavam, não, trate o seu e-commerce como uma empresa à parte. Você tem duas lojas, a física e a online, o omnichannel, não sei o quê. E aí de repente você sai de um cenário como esse pra Renner, botar um banner, venda no Zap, entendeu? E cara, a coisa aconteceu. Então hoje você tem um canal que tem diversas opções, aí diferente de um atendimento telefônico robotizado, cara, você tá vendo, às vezes tem uma foto, uma imagem que facilita você a ter uma comunicação mais, né, interativa ali. Então acho que o canal é o que manda, sabe? E ainda tem um detalhe, assim, hoje, depois da pandemia, isso ficou muito mais forte, com um público um pouco mais de 40, 50 anos, mas o público que está vindo aí, não sei se é a geração Z, mas a galera que nasceu em 2000 para frente, essa galera tem um receio social gigantesco de falar com pessoas. Sim. Então, assim... Tipo, inclusive no Japão eles estão incentivando as pessoas a namorarem, né? Porque as pessoas não conseguem ter relacionamento. Nem interagir. Oi, nossa, tô comendo. Liga... Pede uma pizza. Não, tem o iFood, não quer falar então, assim, com ninguém. O próprio modelo de consumo, hoje as pessoas querem algo assim, não, eu quero eu mesmo resolver, eu não quero tendo essa necessidade. E quem não gosta, ainda tem os canais para isso, né? Sim. Agora a gente vai entrar no outro quadro, né, da nossa conversa, que está ótima dentro desse quadro carreira, né? Mas a gente vai avançar para o quadro Essa História Deu o que Falar. Esse quadro é um quadro onde a gente quer saber de vocês, né? Uma história da carreira de vocês, alguma coisa boa, mas que repercutiu, que deu o que falar. Marcou a história de vocês. Uma coisa boa? Uma coisa boa. Cara, eu acho... tem várias. Mas eu acredito que uma história legal, assim, que eu gosto sempre de contar,
foi justamente sobre a pandemia, né? Essa história que o Léo contou, que a gente pegou no mesmo mês 12 projetos na semana e tal. Aquilo ali foi uma coisa bem legal, porque o que aconteceu? Foi uma situação, eu participo de diversos grupos, clubes de negócio, o Léo também, então assim, foi uma situação meio triste, né, Léo? Assim, muitas pessoas, cara, pra gente, tecnologia, pô, foi interessante, né, do ponto de vista de negócio. Só que para outras pessoas, às vezes, o cara tinha um girafas no shopping, poxa. Né? Então, assim, esse cara foi muito ruim. Então, quando a gente viu essa situação, a gente se reuniu lá no nosso G3, lá na nossa reunião de sócios, falei, cara, é o seguinte, a gente pode vender agora e ganhar uma grana. Ou a gente pode tentar ajudar essas pessoas de alguma forma, né? Então, na época, a gente tinha abandonado um projeto que a gente chamava de Express, que era um e-commerce rápido que você tinha, era um e-commerce que levava 30 dias para ir pro ar. E a gente tinha um projeto completo, que era um projeto com layout, reuniões, tempo, construção, que levava 90 dias. E aí, nessa época, eu bolei com os meninos um projeto Pocket. Cara, a gente vai botar essa loja no ar em uma semana. Né? E aí, eu sempre falava com o Léo, eu falei, mas tem como botar um site no ar mais rápido? Aí, mas tem processo, tem pessoas, tem não sei o quê, a parte de gestão dele. E a gente sempre brigava nisso, né? E eu querendo mais rápido, ele, né, querendo controlar a gestão. E nessa época eu falei, cara, vamos abrir uma exceção. A gente tá numa situação que a gente precisa ajudar as pessoas e tal. E a gente acabou saindo em jornal na época, né, um monte de coisa, porque a gente optou não por ganhar dinheiro naquele momento, mas em ajudar as pessoas. E deu certo, a gente vendeu muito, botou as lojas no ar rápido. E todos os clientes, acho que ninguém cancelou dessa época. Todo mundo até hoje, né? Então, assim, gera uma gratidão, de certa forma, e foi uma coisa que eu me orgulho muito, assim. A gente teve uma opção e a gente tomou uma opção que não era necessariamente ganhar dinheiro. Teve nessa época, teve um caso assim que me surpreendeu bastante. Ele é um cliente da área de spa. Então, assim, imagina, spa, pandemia, ninguém pode encostar no outro. Sim. Assim, ele sofreu bastante. E, assim, é muito desesperador. E aí a gente sugeriu fazer uma estratégia de vendas para voltar a usar o serviço quando passasse e quando pudesse voltar de fato. Uma pré-venda. E aí a gente fez um trabalho lá de puxar o histórico dos últimos anos, quem eram os principais clientes deles, quem eram os mais fiéis, aquela coisa toda. E a gente fez um trabalho de ofertar um preço promocional para a época, compra agora, mas usa depois. E assim, eles venderam, lembro até o número, R$118 mil em tipo 8 horas. E o que eles vendiam, tipo 30 mil no mês. Então eles fizeram um volume muito forte em um dia e que assim deu muito certo, ao ponto de segurar a onda por vários meses, assim, de equipe, né? Então foi muito gratificante. Então a gente fez um troféuzinho, mandou para eles, tal, porque legal. A gente ficou muito feliz mesmo, porque a gente sabe que por trás de um clique, né, que para mim às vezes é uma tela, mas existem pessoas que dependem daquilo, enfim, então... Famílias, né? Então a gente ficou muito feliz de poder ter ajudado e com certeza ter garantido alguma coisa para alguém aí nesse processo. E essas coisas a gente sempre mede o nosso sucesso pelo sucesso dos clientes, né? Até que uma das coisas que a gente automatizou primeiro, né, foi o consolidado, que a gente chama. Então a gente mede as vendas de todas as lojas virtuais, quantos pedidos teve naquele dia. Então a gente sempre, na parte comercial, inclusive, que ia vender um e-commerce, a gente falava, os nossos clientes vendem tantos milhões por ano. A gente fatura também, mas o que importa é o quanto eles vendem. Sim, né? Então é uma ferramenta que é para isso. Então quando a gente vê o cliente vendendo, fazendo dar certo, é bem gratificante. Léo, e você e toda essa sua trajetória, né, de empreendedorismo, e com certeza já viveu vários momentos marcantes, como esse que você acabou de contar aqui pra gente. Mas teve alguma história assim que chamou muito a sua atenção? Alguma história de algo que, sei lá, talvez tenha dado errado? Ou então algo que você pensou, eu hoje com a minha experiência eu não faria aquilo, não repetiria de novo? Tem alguma coisa? Tem várias, mas tem uma que eu acho que é a mais recente. Foi na pandemia, a gente cresceu muito. A gente estava com 2 salas assim de corredor, uma sala na número, sei lá, 10, outra na 15, e os vendedores fazendo reunião no corredor, confusão, não tinha onde sentar, e eu falei, e a gente, vamos crescer, né? Tá na hora de crescer, vamos embora. E aí nesse processo a gente percebeu que, tá todo mundo retraindo, tá todo mundo perdendo, tipo assim, tinha várias agências grandes, começaram a cortar gastos, então começou a brotar um monte de pequenas agências, e a gente percebeu que o mercado estava muito pulverizado.
E a gente, vamos aproveitar para abocanhar isso e quando voltar, a gente está numa posição bem consolidada. E eu acho que a gente tomou uma decisão de ir para um espaço muito grande, tipo 300 metros quadrados, 360 para ser mais exato, investir mais de R$200 mil em obra. E assim, foi muito importante porque a gente queria botar em prática alguns projetos que a gente não tinha. Por exemplo, a gente queria fazer um fulfillment, que basicamente eu guardo o produto do meu cliente, quando vende eu despacho, eu faço toda a parte chata por ele. Então a gente alugou na porta do correio, então tipo assim... Para facilitar tudo. Muito, né? A gente iniciou alguns projetos também de locker automatizado, a gente botou um locker dentro da estação ali do metrô, na rodoviária. A gente testou um certificado digital, ou seja, a gente começou a abocanhar pequenos processos, projetinhos do ecossistema do e-commerce. E de todas essas iniciativas que a gente praticamente colocou, praticamente todas deram errado. Isso. Só umas duas que realmente ligaram. E assim, foi um aprendizado muito grande. A gente saiu de uma empresa de um produto para 12, tipo para assim. 14 produtos. Então, assim... Eu cheguei a conhecer esse espaço de vocês. Então, a gente percebe hoje que... aí como é que funcionou? Às vezes não significa que vocês não foram visionários. Às vezes as pessoas não alcançaram ainda essa visão, né? Então, a ideia era como boa, foram a ideia 14 serviços, a gente teve essa percepção. Por exemplo, os lockers são uma tecnologia, cara, irrefutável. Uma hora ele vai entrar de alguma forma, só que a gente percebe que ainda as pessoas não estão prontas para isso. Mas beleza, a tecnologia é legal e uma hora ela vai entrar. Aí já o caso do certificado digital, por exemplo, já funciona, muita gente já ganha muito dinheiro com isso, só que muito pulverizado. Né? Então a gente foi testando. Então esse movimento que o Léo está falando que talvez ter sido um erro, talvez sim, talvez não, mas a gente não conseguiria testar se a gente estivesse lá em cima na mesma sala. Né? Então a gente foi obrigado a fazer um movimento e a gente poderia ter tido só um pouco mais de cautela, né, Léo? Mas eu não me arrependo, não. O que eu acho que assim, o que acontece é que empreender você tem que arriscar certas coisas, né? Então, ou você dá um passo ou você não dá, simples assim. E tudo isso faz parte do processo de aprendizado. Você dá o passo, mas tem que avaliar também, né? Se não for legal, às vezes a gente tem que Sabe o que aconteceu? Eu passei 1 ano e meio fazendo uma pesquisa de satisfação com os clientes. E uma das pesquisas, no meio da pesquisa, tinham 2 perguntas muito específicas. Primeiro, você visitou o nosso escritório, sim ou não? E o segundo em algum momento, o escritório foi um fator que decisivo para fechar o contrato com a Siscoin? E aí eu tomei um soco no estômago, porque 80% nunca foi no meu escritório. E 70% falou, não, nem sabia, nem preciso saber que você tem escritório. Que você tinha escritório. E aí eu falei, cara, que saco, né? Porque... Tô gastando uma grana com reforma. Levando o piso de um lugar para outro. Então, assim, nesse caso, se a gente tivesse testado talvez um modelo de loja um pouco menor, ou talvez uma localização, porque a gente estava lá no Lago Norte, né? Um pouco mais próxima. E eu acho que até, assim, vamos ficar, sei lá, perto do Oeste, Águas Claras. Não, mas todo mundo é de Sobradinho. Então, não, Lago Norte que é bom, tem estacionamento e tal. Talvez eu teria feito, se eu fosse voltar, eu faria talvez num lugar mais próximo para fazer que o cliente fosse. Enfim, então foi um aprendizado que, assim, a gente pagou uma conta muito cara, mas eu considero que foi um MBA. Valeu, né? Não, e é curioso, porque assim, e eu tomei a decisão por conta da pesquisa. E alguns problemas que a gente começou a enfrentar que a gente nem imaginava, né? A gente tinha problema, tipo assim, agora a gente tem porta de loja, a gente tem que abrir a loja, entra gente no balcão, pergunta. A gente nunca teve isso, sabe? Né? A gente eu preciso de um recepcionista. O recepcionista. A gente tava na nossa Cadê sala. O robô? Não tem. Tem a data de funcionamento do shopping, abre ou não abre no feriado. Os horários, sabe? Então, assim, coisas que a gente... Se não tiver logo, toma multa da fiscalização. São umas coisas bem que a gente nunca imaginou. Aí a gente aprendeu. E hoje, só para concluir, é que flexibilidade eu acho que é a bola da vez. Onde eu quero estar, quando estar, com quantas pessoas eu quero estar. Acho que isso tem sido muito, mas muito importante pra gente. Sim. Muito interessante essa experiência. A gente tem outro quadro aqui que é deu ou não deu o que falar. Que é tipo eu sim, eu nunca. Vocês vão contar se aconteceu ou se nunca aconteceu. Fechou. Vou começar com o Hugo.
Como palestrante consultor, você já vivenciou situações hilárias ao ministrar uma palestra, um curso, algo que deu risada assim dos participantes? Já, e recentemente, inclusive. A gente teve uma situação que eu fiz um evento para poder divulgar as questões das automações. Era um evento, inclusive, informativo de WhatsApp, né, para mostrar para os clientes que a gente precisava, tanto para clientes da Cisco quanto para pessoas de fora, que eles precisavam, né, utilizar o WhatsApp de uma maneira mais profissional, quais eram as possibilidades, as ferramentas davam para integrar, enfim. Né, e a gente ofereceu esses ingressos, vendeu e tal, e lotou, né? Eu até achei legal, falei, pô, vendi muito, assim, o evento vai ser bom. E o evento foi bom, de fato, consegui levar muita informação. E aí, em um dado momento, o pessoal falou, o ar-condicionado tá muito frio, né? Vamos baixar um pouco e tal. Eu falei, não, beleza, eu vou sair aqui para pegar o controle. Nessa que eu saí para pegar o controle, quando eu voltei, tinha outra pessoa dando palestra lá no meu lugar. Então, uma pessoa parecida. Essa pessoa tomou o controle lá e começou a falar que o e-commerce dela não vendia nada, que ela queria saber como era a experiência das pessoas também lá. Mas essa pessoa era convidada? Ela era uma cliente da Cisco. Pagante. O robô vendeu pra elas. Foi o primeiro ingresso vendido da Cisco, foi pra esse Verdade, cliente. o Francis ofereceu na automação. Francis, tá vendo? Tá vendo? Tem um filtro. Ela comprou e foi. E ela falou assim, eu vim aqui pra não insultar, pra questionar a Cisco aqui na frente de todo mundo, que eu quero saber por que o e-commerce não vende. Aí, eu falei, não, mas aí na prática eu deixei ela, né, externar a indignação. A indignação dela. Só que o que aconteceu? Outras pessoas que estavam lá... Você contou até 10? Também eu botei até 800, porque ela falou muito, né? Só que outras pessoas que estavam lá presentes também eram clientes da Cisco. Aí começaram a fazer perguntas. Há quanto tempo você tem e-commerce? Ela, já tem 3 meses! E nada acontece. Aí a outra mulher, não, mas eu já tô há 3 anos, agora começou a funcionar, não é assim. Aí algumas pessoas também foram falar, eu falei, cara, né, não tô devendo nada, vamos entender o que tá acontecendo aqui. E aí as pessoas foram falando e ela foi ficando um pouco mais calma, né? E de uma indignação que eu já... Aí eu falei, cara, me senti desrespeitado, né? As pessoas criam grandes expectativas, né? Assim, e não percebem que, assim, que a construção é de 2 lados, né? Total, e assim, não, porque eles não cadastram meus produtos, mas está expressamente claro no seu contrato, na comunicação comercial, em todos os lugares, a gente não faz isso, né? Não, mas é um absurdo, né? Então, assim, no fim das contas, eu saí de lá meio chateado, falei, cara, eu vou, né, cancelar com essa mulher, vou até devolver o dinheiro dela e quero que ela suma daqui, né? No fim das contas, todo mundo esfriou a cabeça, ela tá lá até hoje. Sabe convidar ela pra próxima palestra. Ela tem que ir agora, porque ela que cria uma quis. automação lá no Francis, né? Pra que ele... Agora ela tem que ir para dar o depoimento positivo. Agora, antes de né, divulgar gente? os novos ingressos, eu vou criar uma etapa antes para o Francis dar uma lida na blacklist e não disparar o convite para certas pessoas. Para elas. Léo, agora para você, né, como líder de negócios, né, gestor, você já recebeu algum elogio inusitado, algum presente curioso da sua equipe, de cliente? Algum momento da sua vida já passou por algo parecido? Olha, por incrível que pareça, a gente tem clientes aí dos mais diversos tipos e tem um em específico que ele é um distribuidor e ele chegou um dia lá com a maletinha e abriu assim, ó, agora eu sou distribuidor de produtos de sex shop e me deu um presente com tudo que você possa imaginar. Aí eu falei, obrigado. Era bolinha, era gel, eu falei, cara, não sei nem o que é isso. Eu falei, relaxa, deu papel aqui com o vendedor, eu te explicar. Aí explicou, falei, cara, vai dar alergia isso aí? Não, qualidade. E foi, eu acho que a coisa mais inusitada, assim, mas é isso. Mas assim, na frente na frente dos colegas. Mas os nossos clientes, assim, é muito raro, assim, a gente ganhar coisas. E o que acontece, na verdade, é a gente consumir coisas nos clientes. Então, a gente, se tem um cliente de spa, quer dar um cliente de spa? A gente acaba consumindo uma roupa, tem no Sudeste. Por exemplo, tinha que comprar uma máscara da época da pandemia. Fui comprar no cliente que vendia. Então, acho que acaba que a gente retribui muito mais do que receber de fato. Mas esse aí me marcou. Muito bom. John, um abraço. Agora a gente tem mais um quadro aqui, que é o quadro Conecta Aqui. E a gente vai fazer, né, Dani, um de cada vez aqui esse quadro.
Então vamos começar com o Hugo, né? Já que o Léo agora estava com a palavra. Vamos lá, Hugo. Uma memória. O nascimento do meu filho, né? Acho que isso aí marcou bem minha vida. Isso aí é a melhor. Uma inspiração. Inspiração? Cara, meu pai. Um amor. Eu vou falar da família toda. Minha esposa. Né? Ame a árvore e não os frutos, né? Uma paixão. Cara, eu gosto muito de empreender, muito, né? Mas como isso é o meu trabalho, eu tenho tentado separar um pouco as coisas que eu amo simplesmente por gostar de fazer das coisas que é o meu trabalho. Então eu gosto muito de pescar, muito. Que legal. Né? Então assim, é o meu hobby disparado que mais me desconecta. Um sucesso. A Cisconha. Uma música. Uma música que eu gosto, que é um hino pra mim, é Remember the Name, do Fort Minor, que conta o porquê que você passa por aqui e por quais razões você quer ser lembrado. Acho que é uma que... Um filme. Filme. Eu gosto muito da Lista de Schindler. Né? Eu já assisti algumas vezes e Bom poucos filme. filmes eu já assisti pouco, assim, Tem que mais estar de uma preparado vez. emocionalmente. Eu gosto muito. Fé. Fé pra mim é uma coisa muito pessoal, assim, eu e Deus. Eu não gosto de intermediários. Né? Então a minha conexão com Deus ela é muito direta e muito verdadeira. Agora vamos para o Léo. Vamos para o Léo. Obrigado por ter ido na frente. Já deu uma dica, né? Mas quem sabe se as suas são diferentes? Então, Léo, uma memória. O dia que eu recebi meu apartamento. Uma inspiração. Meu tio Rilmar. Um amor. Minha mulher, Marcela. Uma paixão. Empreender. Um sucesso. Um sucesso. A Cisconha. Uma música. Uma música. Bohemian Rhapsody do Queen. Muito boa. Muito bom. Um filme. Ixi, é porque eu assisto muitos, mas o do Christopher Nolan lá, qual que é o nome? Assim, todos de espaço, mas é porque me deu branco aqui, mas todos de espaço, extraterrestre, enfim, qualquer um desses. Lá do Christopher Nolan. Fé. Fé na humanidade. Agora a gente vai para mais um quadro, que é o quadro Conexões. E esse quadro, a gente queria saber de vocês qual foi a conexão, né, uma pessoa, né, ou né, a conexão que mudou a vida de vocês, né? Que foi algum tutor, que foi algum mentor, alguém que guiou vocês na direção de vocês, né? Quem seria essa conexão? Vou perguntar da mesma forma do Conecta aqui, né? Vou perguntar novamente primeiro pro Hugo. Cara, assim, a conexão que mudou tudo foi o Léo, né? Porque, na prática, o nosso relacionamento enquanto sócio é algo de já alguns anos, mas a gente se conectou muito cedo. Então, isso foi o que permitiu a gente estar aqui agora, por exemplo. Né? Então, eu acho que essa conexão ela é bastante valiosa. No meu caso, foi meu tio. Voltando lá no início da nossa conversa, né? Comecei a trabalhar na imobiliária da minha família. Então, meu tio, eu falei, tio, posso começar a trabalhar? Pode. Comecei com 13 anos, então, assim, ele foi me guiando em tudo que vocês possam imaginar. Faz isso, faz assado. E uma vez ele falou uma frase assim: Léo, você nunca vai ser um empresário. Você precisa conhecer as pessoas do seu bairro. Você tem que ser conhecido no seu bairro. E isso me motivou muito, né? Diversas frases, enfim, várias reuniões. Mas meu tio, ele foi... sempre me motivou muito, desafiou muito, assim, ao ponto de, cara, chorar, cara, vou desistir. Ele te provocou, né? Muito, mas assim, de umas formas, assim, muito nada ortodoxas, assim, sabe? Mas ele foi uma inspiração, assim, não só pra mim, pra muita gente que conheceu ele, que é meu tio. Ele chegou a falecer, então, até hoje eu levo os ensinamentos dele, então, com certeza ele. Agora, a próxima ainda nesse quadro é vocês como empreendedores, empresários, mentores, né, líderes, né, nos negócios que vocês, né, tiveram, né, como o Hugo disse, desde que começou sempre foi um vendedor nato. Então, assim, com certeza nessa trajetória
vocês devem ter sido inspiração para alguém, né? Vocês sabem de uma pessoa que alguém já chegou para vocês e disseram, né? Olha, você é a minha inspiração, né? Eu vejo você como alguém a ser seguido. Isso já aconteceu com vocês? Já algumas vezes, né, assim, a hora que as coisas começam a funcionar, Sim. né? Sempre aparecem aquelas pessoas que eu Quando sempre a gente acreditei em dá sorte, você, né? Quando a gente dá Quando a gente dá sorte. sorte. E também tem Sorte. aquelas pessoas que de fato a gente consegue sentir uma naturalidade, uma humildade de fato que, poxa, você me ajuda tanto, será que haveria uma oportunidade, alguma coisa nesse sentido? São as pessoas que às vezes querem alguma coisa com a gente. E eu também já recebi elogios assim, de pessoas que falam assim, cara, poxa, que legal isso aí que você está fazendo, né? Sempre observei, e aí você fica até surpreso naquele momento, fala, pô, eu estava sendo observado E nem sabia. e nem sabia. Então isso já aconteceu algumas vezes comigo já, e enfim, é bem legal, porque tem uma frase que diz assim, cara, não desista, porque você às vezes está inspirando alguém, né? Alguém está se inspirando em você, e se você desistir, você vai decepcionar aquela pessoa. Então quando você começa a receber esses feedbacks, você vê que isso é verdade. Né? Então já aconteceu alguns casos, um caso legal de contar, inclusive, eu acho que é do Murilo, né? O Murilo... Ele é filho de uma prima distante da minha esposa, nascido no interior do Tocantins. Então, assim, quando eu comecei a me relacionar com a minha esposa, a gente fez essas viagens para o interior para conhecer a família e tal. E eu conheci ele criança, 12 anos de idade. Né? E aquela coisa, o que é você, o que você faz lá em Brasília, não sei o que. E o menino sempre me admirava muito. Né? E eu falo assim, quando você crescer eu vou te levar para Brasília para você conhecer. Né? E, cara, resultado, o menino cresceu, tem 20 anos, já veio para Brasília, trabalhou na Siscon, morou sozinho, né? Teve inúmeras responsabilidades e, cara, voltou para a cidade dele outra pessoa, né? Então, esse tipo de transformação não fiz sozinho, o Léo também me ajudou muito, o Léo foi o gestor dele durante o tempo que ele esteve aqui, cara, mudou completamente a vida dessa pessoa, né? Se isso não tivesse acontecido na vida dele, provavelmente, né, o que seria? Não sei, mas a gente teve a oportunidade de mexer esses pauzinhos e fazer alguma coisa legal. Que bom, bacana. Gente, que coisa sensacional, né? Com esse programa com vocês, emocionante, né? As histórias assim muito verdadeiras e a gente percebe isso muito fácil, né? Com esse bate-papo que a gente teve com vocês, né? Legal. E a gente está com um projeto com vocês, né? De fazer um trabalho presencial, né? Legal. Que é que vai ser um evento presencial, né, para a gente falar sobre conexões, para a gente falar sobre inovação, para a gente falar sobre automação, né, para a gente falar sobre tecnologia, né? E eu queria agradecer a presença de vocês, né? Queria que vocês fizessem um convite para as pessoas, né, para conhecerem a empresa de vocês, né, passar também os contatos de vocês e deixar aqui, né, a gente deixa aqui disponível para os nossos convidados. Legal. Vai ser um prazer fazer esse evento. Eu acho que vai ser uma coisa bem para desmistificar alguns detalhes, né? As pessoas conseguirem ver de fato funcionando, a gente numa dinâmica prática, vai ser bem legal de mostrar. Foi uma honra participar aqui. Acho que a gente sempre gosta de estar em evidência, de mostrar o que a gente está fazendo. A gente sente muito orgulho do que a gente faz, né? Então é bem legal. E se alguém quiser fazer alguma conexão conosco, né? Comigo, o meu Instagram é hugo.business e o meu site hugocandido.com.br. Perfeito. Legal, pessoal, esse evento vai ser bem interessante. Eu acho que vai ser uma oportunidade de a gente mostrar tudo que a gente tem feito, assim, em detalhes, assim, tipo, bem passo a passo, para ver que é realmente possível e que se torne mais fácil empreender. Então, acho que esse vai ser o foco desse evento. E só agradecer mesmo o bate-papo, foi bem legal, bem descontraído, e que conexão, integração, não só de tecnologia, mas de pessoas é muito importante. Sim. Então, estou à disposição, alguém quiser tirar dúvidas, mandar mensagem, enfim, é um prazer conversar com todo mundo. E meu Instagram é leomiranda.lima, tá? E meu site é siscon.com.br. Gente, então, muito prazer. obrigada. Foi um prazer recebê-los aqui, né? Estamos sempre de portas abertas, né, para recebê-los aqui todas as vezes que quiserem, né, trazer uma novidade aqui para a gente, para os nossos ouvintes, né, seguidores agora, né? Sim. Então foi muito bom recebê-los. Agradeço muito pela oportunidade também de, né, tê-los aqui compartilhando com a gente toda essa experiência, toda essa trajetória.
E só agradecer mesmo, viu? Nos vemos agora no nosso evento. Foi um prazer receber vocês, gente. Muito obrigada, viu? Obrigado, Pela gente. presença. Foi um trabalho. Parabéns para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada. E até mais.